João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz: eu sou o quê? A videira verdadeira. E o meu pai é quem? O lavrador ou agricultor. Foi ele que me plantou. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele afirmou que ele é a verdadeira, é para eu e você estar atento, porque existe a falsa. Cuidado para você, não olhar para a videira falsa. E Jesus falou que perto da sua volta, muitos se levantariam em nome de Deus. Muitos falariam no nome do Senhor, mas seriam falsos profetas. Cuidado para você não seguir a esses. Como que eu faço, pastor? O Espírito Santo não te deixa errar. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espírito. A coisa, quando é de Deus, o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Mas quando não é de Deus, também testifica. Esses dias atrás eu estava meditando naquela palavra que o apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja de Coríntios. E ele fala ali, alertando a igreja, para que aqueles irmãos não se apartassem da simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque ele tinha o temor, o zelo, o cuidado, no sentido de que muitos irmãos pudessem ser enganados. E essa palavra aí, ele fala, eu temo, ele estava com medo mesmo, assim, com temor. No verso 2 ele fala do zelo, Eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Então assim, era um cuidado de um pastor com a sua igreja. Sabendo dos perigos que rodeavam a igreja, ele está alertando o corpo de Cristo e falando, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Porque ele sabe, Ele sabia que a igreja é a noiva, de Cristo. Então, ele estava ali querendo conservar os irmãos na pureza do Evangelho para apresentá-los ao Senhor. Aí ele diz, porque eu temo. Aí como se diz, é um temor de pai espiritual. Que assim como a serpente lá no Éden enganou a Eva com a sua astúcia, que assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e que vocês se apartem da simplicidade que há o quê? Que há em Cristo, que há no Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele fala, se alguém for pregar para vocês outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o quê? Os sofrereis. Quer dizer, não façam isso. Vocês vão trazer sofrimento para a vida de vocês. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não se apartar da simplicidade que há o quê? Que há em Cristo. Porque muitos vão tentar nos tirar da presença de Deus. E às vezes com palavras eloquentes, com um discurso, olha que você fica até admirado. Não, peraí, não vou me apartar não, da simplicidade que há em Cristo. Diga amém? Fica firme com Jesus, fica firme com Cristo. Mas vamos lá, eu sou a videira verdadeira, então tem a falsa, cuidado. 2, toda vara, todo ramo que não dá fruto, o que faz com ele? Tira, lança fora? Sim. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Você tem que entender, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu, há o quê? Há um tempo. Há tempo, olha lá, tudo tem o seu tempo o quê? Determinado.
Então, o ramo que está ligado à videira, Jesus falou, o que não dá fruto vai ser tirado e lançado fora. Então, aí eu já sei que eu estou na videira para frutificar. Diga, eu fui enxertado. Paulo diz em Romanos, né, que nós fomos enxertados. Né? Nós fomos enxertados. Diga, eu fui enxertado na videira para frutificar. Amém? Nós estamos enxertados na videira para frutificar. Ô pastora, sim. A gente não pode estar ocupando um lugar só por ocupar. Tem que frutificar. Só que ele diz no 2 que até o que frutifica tem o tempo da tosa. Ninguém só frutifica o tempo todo. Deus fala do processo da poda. Ah, eu não gosto, nem você. Ninguém gosta, mas é para o nosso bem. Então toda vara, todo ramo na videira precisa ser podado. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então você tem que discernir os tempos. Eu estou em tempo de poda ou estou em tempo de dar fruto? Porque Jesus falou que a vara, o ramo na videira, também precisa ser limpo para frutificar mais ainda. Aí ele diz no verso 3, como que essa poda acontece? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga, a palavra de Deus me limpa. Amém? Por isso que todo dia você tem que ter contato com a palavra de Deus. Todos os dias. Irmão, se você passa um dia sem ler a Bíblia, você tem que corrigir isso em nome de Jesus. Pastora, mas às vezes o meu dia é tão corrido. Não tem desculpa, igreja. Não tem desculpa para você passar um dia todinho sem pegar a sua Bíblia. Você lembra qual foi a palavra que você leu ontem? Quem lembra aqui? Você lembra a palavra que você leu ontem na Bíblia? O capítulo que você leu da Bíblia? Qual que a senhora leu, pastora? A Juliana, ovelha de Jesus? Eu li Provérbios 21. Foi a palavra de ontem que eu li, que eu meditei, o capítulo todinho. E eu gosto muito do verso 1, que fala que o coração de um rei são como ribeiros de águas na mão do Senhor. A tudo quanto o Senhor quer, o Senhor o inclina. Que fala sobre as autoridades, não só as autoridades do mundo, mas as autoridades também espirituais. Que o coração de um líder, coração de uma autoridade, é como um ribeiro de água nas mãos do Senhor. Para onde Deus quer, Deus o inclina. Quer dizer, então quem tem o domínio de tudo? Quem tem o domínio de tudo? Deus. Qual foi a palavra que você leu, que você meditou? Ai, pastor, então corrija isso. Não é para te acusar, te condenar. João 3,17, Jesus não veio para nos condenar, veio para nos salvar. Você louva a Deus quando você estiver fazendo uma coisa que não é para fazer, e Deus usar a pastora, um pastor, Deus usar a palavra para te corrigir. Então, o diabo jamais vai falar para você ler a Bíblia todo dia. Ele quer te afastar dela. Então, se a pastora está te dizendo, leia a sua Bíblia todo dia, ela está sendo usada por Deus para isso. E hoje não tem desculpa, você pode até ouvir a Bíblia. Quem está entendendo? Amém? Hoje você tem Bíblia em aplicativo de celular, você tem Bíblia de papel, não tem desculpa. A gente tem que ler a Bíblia todo dia. Por quê? Verso 3, eu só consigo ficar limpa. O que me limpa? A palavra que Jesus me fala. Esse mundo me bombardeia muito com ideologias, com ideias, com acontecimentos que tentam me corromper.
Você viu lá Paulo dizendo à igreja de Corinto que ele estava temeroso que os sentidos dos irmãos fossem corrompidos. É uma mensagem tremenda ali. Porque quando o pecado entrou, todos os sentidos, desde, como é que fala? Paladar, audição, visão, tato, olfato, tudo foi corrompido naquele dia. Tudo, tudo. O diabo conseguiu acessar ali, com aquela tentação, todos os sentidos do ser humano. Corrompeu todos. Graças a Deus que o segundo Adão já veio, que é Jesus, para restaurar os nossos sentidos. No novo nascimento nós somos restaurados. Quem crê, diga amém. Mas a gente tem que vigiar. O mundo o tempo todo aguçando, trazendo coisas na mente da gente, visão, audição, quem está entendendo? E a palavra nos limpa. Quem crê, diga amém. O que mais? Estai em mim. Você está onde? Tem que estar em Jesus, na palavra, em Cristo. E ele diz, e eu em vós. Essa é a união perfeita. A tradução ARA fala, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. É decisão. Para Jesus estar em mim, primeiro eu preciso estar nele. Eu gosto dessa tradução, que o estar conota assim, eu estou aqui agora, mas amanhã eu já posso não estar mais, né? O permanecer não, eu permaneço aqui, e amanhã eu permaneço ainda. E depois de amanhã eu permaneço, e daqui um mês eu permaneço, e daqui um ano eu permaneço. A permanência dá o sentido da perseverança em ficar. Então aí diz, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Aí Jesus fala, porque o ramo de si mesmo, ele não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim vocês também, se não estiverem em mim. Eu só vou conseguir frutificar se eu permanecer em Jesus. E que fruto eu preciso dar? De Gálatas, capítulo 5, verso 22. São as 9 virtudes no fruto do Espírito. Qual? Mas o fruto do Espírito é. Que fruto eu preciso dar? O primeiro, qual que é? Amor. Mas tem gente que está produzindo ódio, então não está na videira não. Não está na videira não. Por quê, pastora? Porque a palavra diz que Jesus falou, quem está na videira vai conseguir dar o fruto. Que fruto? Esse aí, ó. Esse é o fruto. Esse é o fruto do Espírito. Estou sendo odiada, mas eu estou na videira, então eu vou dar amor. Diga, eu só posso dar o que eu tenho. Não é verdade? Você pode dar o que não tem? Diga, eu só posso dar o que eu tenho. Amém? Vamos dar amor. Mateus 5,44, amai os vossos. Ela me odeia, pastor, e você ame, em nome de Jesus. Diga amém? Você ame. Ela faz macumba para acabar comigo, pastor, e você ame essa pessoa em Cristo. Bendiga os que vos maldizem. Faça o bem às pessoas que te odeiam. E ore por aqueles que estão te maltratando e te perseguindo. Pastora, como que eu vou fazer o bem para uma pessoa que fala na minha cara que não gosta de mim? Se você estiver na videira, você vai conseguir dar o fruto do amor. Quem está entendendo, diga amém. Sem Jesus você não consegue fazer nada, nem eu. Ele diz, segundo aí, gozo. Que fruto é esse, né? Que virtude é essa? Alegria, diga amém.
Não é a alegria que vem de fora, é uma alegria que vem que independe das circunstâncias. O mundo pode estar desmoronando, mas a alegria de Deus, quem está na videira consegue produzir. Ao ponto de pessoa chegar e falar assim: eu não entendo, como que você pode estar alegre? Como que você não desmoronou ainda? Não, e nem vou, em nome de Jesus. Porque eu sou igual a Abacuque. Ainda que a figueira não esteja florescendo, ainda que a videira, que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, no currais não hajam mais vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Porque o Senhor Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como das servas. Diga glória a Deus. Só entende isso quem vive na videira. Qual o terceiro fruto? Paz. Paz. Não são frutos. É um fruto só. Lembra da mexerica? Que tem vários gominhos. É um fruto com vários gomos. O outro é a paz. Paz. Testemunho interior. Quietude. Tem gente que é agitado demais. A Bíblia diz lá em Isaías que os ímpios que são como o mar agitado. Se você pratica a justiça, tenha paz. Tenha paz. Testemunho interior, quietude. Alguém vem para perturbar, para tentar tirar a sua paz. Olha lá, os ímpios são como um mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si o quê? Lama e lodo. Você pode ver o ímpio agitado, está lançando um monte de... É ira, é ódio, é palavra de maldição. Não, você tem que ter paz, meu irmão, minha irmã. Diga amém? E o diabo vai tentar tirar a nossa paz. Não deixa não, estou na videira. Você não vai roubar minha paz não, Satanás. E ele tenta ou não tenta? Os meios mais... O que mais diz lá? Longanimidade. Isso aqui a gente precisa bastante, que é a paciência longa. Diga amém? Me dá paciência, Senhor. Ele já te deu. Diga amém? Se estiver na videira, você vai produzir, é algo natural. O ramo sozinho não consegue, mas a seiva que a videira manda dá condições do ramo produzir a longanimidade. Benignidade, que é a esperança bondosa de Deus, como prega o missionário, sim. Mas estudando também você vai ver que é a capacidade de você amar, de você fazer o bem quando a pessoa não merece. Deus é extremamente benigno comigo e com você. Muitas vezes eu e você não merecíamos, mas o amor dele, essa benignidade dele, nos abraça, quem está entendendo? E nos faz desfrutar de bênçãos. Como que eu vou ser uma pessoa benigna? Na videira. Você vai conseguir ter essa capacidade de fazer o bem, até para aquele que não merecia. O que mais? Bondade é o ato de caridade. A bondade aqui é nesse sentido. É saber repartir o que tem com quem não tem. Tem gente que é egoísta, avarento, não consegue ser bondoso no sentido de dividir o que tem. Não só em relação com a obra de Deus, mas em relação ao próximo. Seja essa pessoa bondosa, diga amém? O que mais? A fé, no sentido de fidelidade. Que a tradução ARA fala, A ARA fala que é a fidelidade. Diga amém? Vamos produzir. Sermos fiéis a Deus. Só consegue ser fiel quem está na videira. O que mais? Mansidão, diga eu preciso. Diga eu preciso. Amém, igreja? Todos nós precisamos. A mansidão. O que mais?
e a temperança. Que é o quê? Domínio próprio. Que é o quê? Capacidade de se controlar. Pastor, eu não me controlo com comida. Vou te dar o Salmo 78:30. Para você parar de comer. Que nem uma capivara raivosa. Eu falei 30, né? Não falei 15, não. Não, eu tenho certeza, eu falei o 30. Falei ou não falei? 78:30. Falei, certeza. 78:30. Está chegando aí, não? Olha lá. Não refrear o quê? Seu apetite. Ainda lhes estava a comida o quê? Meu Deus, o povo lá no deserto com a boca cheia e ainda queria o quê? Queria mais. Conhece alguém assim? Ai, misericórdia, pastora. Ultimamente eu estou assim, pastora. Eu estou terminando de comer um pão e já estou de olho no outro. Então você tem que refrear o seu apetite. Fazer jejum. Diga amém. Tem uma palavra em Jó também que eu gosto bastante. Que fala que o nosso alimento mesmo, o nosso contentamento tem que ser no Senhor, não na comida que a gente come. A comida é para se alimentar, diga amém? Mas hoje você vê as pessoas comem por ansiedade, descontam na comida, perderam o controle nesse sentido. Não refreiam o seu apetite, estão com a boca cheia e estão querendo mais, e estão querendo mais. Está errado isso. Essa falta de satisfação. A nossa satisfação tem que estar em Cristo, diga amém? Só que come demais, uma glutonaria só. Deus fala, não é para você estar entre os beberrões, entre os comilões de carne. Vigia. E por fim, vamos lá, volta a João 15. Eu sou a videira, verso 5, e vocês são os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Diga glória a Deus. Porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Se alguém não estiver em mim, vai ser naquele grande dia o quê, igreja? Lançado fora. No grande dia, eu e você temos que ser achados no Senhor. E a Bíblia diz como a vara naquele dia vai se secar. Aí vai colher essas varas secas para lançar elas aonde, igreja? No fogo e arder. Deus me livre. Eu não fui chamada para ser uma vara seca, estéril, sem fruto. Eu fui chamado para ser um ramo frutífero. De quem Deus falou na Bíblia que seria, Jacó abençoou um dos seus filhos dizendo, na realidade neto. Quem lembra? Descendeu de José. Que ele seria um ramo frutífero. Você crê nisso ou não? Quem crê, diga amém. Foi o Benjamim? Foi o Benjamim? Pega aí para mim agora. Foi um dos filhos de Jacó. O pai abençoou. José, foi o José. Não é possível. Olha lá, José o quê, igreja? Hã? Vai lá, José o quê? Ramo frutífero junto o quê? Junto à sua, o quê? Junto à fonte. E os seus ramos, que é Manassés e Efraim, seus filhos, correm sobre o muro. Diga glória a Deus. Amém? Fala para o irmão, para a irmã que está perto aí, diga, você foi chamado para ser um ramo frutífero. E não uma vara seca. Amém? Viu, pastor Luiz? Jesus chamou o Senhor para ser um ramo frutífero. Não uma vara seca. Amém? Deus não me chamou para ser uma vara seca, e sim um ramo frutífero na obra dele. Diga amém? Quem crê, diga glória a Deus. Agora vamos lá para encerrar. Se vós estiverdes o quê? Em mim, Jesus falou.
e as minhas palavras estiverem em vós. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e também a tua casa. Amém, igreja? Essas palavras têm que estar em nós. Pedireis tudo o que quiserdes. É muito forte isso. O que você quer aqui nessa manhã? Pastor, mas não é muita petulância, muita ousadia, irmão, irmã, está escrito. E se tiver de acordo com a vontade de Deus, eu já vou lá, em 3ª de João, que eu preguei essa semana, 5,14, né? Pedirei tudo o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. Jesus falou, olha, se vocês estiverem em mim, o ramo estiver na videira, Jesus diz, e as minhas palavras estiverem em você, no seu coração, na sua boca. Eu tenho uma mensagem sobre confissão, eu ia pregar sobre isso aqui também hoje, mas não vai dar tempo não. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9. Quem crê, diga amém. Amém, igreja? A confissão nos traz a posse da bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Jesus está falando, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir, determinar tudo o que quiser, de acordo com a vontade de Deus, e vos será feito. Vamos lá, é 1ª, né, de João, eu falei 3ª de João, aí eu tenho certeza que eu falei errado. Olha lá, 5,14, eu preguei na 6ª isso aqui, né? Foi na 6ª ou na 4ª? Esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Jesus. Que se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem crê, diga amém.